Um amigo meu diz que o tempo deveria ser contado não AC ou DC. A contagem do tempo deveria ser APE, DPE, antes da planilha eletrônica e depois da planilha eletrônica. Essa planilha eletrônica que é realmente um barato. Essa aqui é a planilha onde eu registro os abastecimentos da Animax. Então, nós temos uma coluna com a data do abastecimento, o odômetro total, ele calcula o odômetro parcial, litros de gasolina do abastecimento, onde eu abasteci, o preço do litro, o consumo do tanque, o consumo acumulado, quilômetros por real daquele tanque, quilômetros por real acumulado, quantos reais sem correção eu gastei em gasolina, quantos litros acumulados e qual teria sido o custo em reais, considerando o preço atual do litro. Numa lógica de que o preço do litro deveria sempre subir, mas já tem bastante tempo que ele oscila, né? Ele sobe e desce. Aqui estão todos os registros, desde o dia 22 de fevereiro de 2018, quando ela estava com 4 quilômetros e foi abastecida pela primeira vez com 6,05 litros de gasolina. Foram no total 20 abastecimentos, eu acho, 20 abastecimentos, e com isso eu tenho o cálculo do consumo do tanque e do consumo acumulado. Diferenças no gráfico. A linha preta fina mostra o consumo de cada tanque, que oscila bastante. E a linha vermelha em negrito é o consumo total, os quilômetros totais percorridos com a NMAX dividido pelos litros totais de gasolina. Então ela vai aplanando a curva, né? Vai eliminando os registros que ficaram muito acima ou muito abaixo da média, ou porque o abastecimento não foi no ponto certo, ou porque o consumo daquele tanque realmente foi diferente. Aqui tem o ponto, o vale, abaixo de 35 km por litro, naquela ida à rampa de Salto do Paraná. E aqui tem um pico chegando a 45 logo no comecinho, depois um pico passando de 45, que certamente foi alguma diferença da quantidade de gasolina que entrou no tanque naquele abastecimento. Portanto, o último abastecimento dela aos 4.800 quilômetros, vamos voltar aqui para a planilha, foi no dia 18 de janeiro de 2019, ela estava com 4.800 quilômetros, e naquele abastecimento o consumo do tanque foi de 40,15 quilômetros por litro, e o consumo acumulado está aqui na casa de 40,8. Eu quero aproveitar para dizer isso mais uma vez. Já faz um tempo que eu descobri que a NMAX pode fazer 40 km por litro, então eu piloto de tal maneira que eu chegue ao fim de cada tanque perto de 40 km por litro. Não é muito difícil, para o meu estilo de pilotagem, para o meu deslocamento, não é muito difícil. Então, se ela está sendo mais econômica, eu sei que no fim eu posso aproveitar e acelerar mais um pouquinho. Normalmente ela vai ficando aquém, ela fica ali em 38,5 e 39, e eu sei que se eu maneirar quando ela estiver com duas barrinhas sinalizando ali de gasolina no tanque, eu sei que se eu maneirar ali ela vai chegar aos 40 e eu tenho feito dessa maneira. E aqui está o comentário do Valber. Obrigado, Valber, pelo comentário. Ele pergunta se eu já consegui mensurar quanto eu economizei com ela durante esse tempo em relação ao carro. Essa é uma pergunta muito boa. Se eu fosse fazer a conta da maneira mais criteriosa, eu teria que levar em consideração uma porção de coisas, inclusive a depreciação do carro. Não vou fazer essa conta agora. Eu fiz uma conta bem mais simples. Na verdade, eu estou na outra planilha aqui. Vamos para a planilha da NMAX. Fiz uma continha bem simples. Aqui a célula está exibindo 5, mas está aqui 4,59 o preço médio da gasolina. Olha que interessante. Hoje já encontra gasolina de R$ 4, pelo menos aqui em Brasília. Mas eu peguei uma média, como eu tenho abastecido com Podium nos últimos abastecimentos, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 6 abastecimentos, mais um anterior, foram com Podium. E o preço médio desses 6 últimos abastecimentos ficou, acho que é um negócio que está bem na frente do Excel. De toda forma, pegando aqui o consumo médio dos abastecimentos anteriores, que foram de fevereiro a julho de 2018, deu 4,59. Então está aqui na barra de fórmulas 4,59 o preço médio da gasolina. Para fazer o meu histórico, para tentar responder a pergunta do Valber com um pouco mais de precisão.
Foram 4.800 quilômetros que eu rodei com o NMAX. Se eu não tivesse comprado o NMAX, se eu tivesse rodado esses 4.800 quilômetros com um carro que faz 15 quilômetros por litro, meu carro anterior, o Golf 1.4 TSI, fazia comigo 15 quilômetros por litro, eu teria gastado R$ 1.468. Então, andando esses 4.800 quilômetros de NMAX, eu economizei R$ 850 em relação ao Golf. Já vendi o Golf, hoje eu tenho um carro grande para carregar a família, para carregar as crianças, um carro que faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, uma CR-V. Eu tenho apenas 3 abastecimentos. Está perto de 10, não chega a 10, mas estou arredondando para 10. Esses 4.800 quilômetros num carro que faz em torno de 10 quilômetros por litro, considerando esse preço de R$ 4,59, que foi a média da gasolina aditivada que eu paguei, eu teria gastado 1.500, eu teria economizado R$ 1.584, porque eu teria gastado R$ 2.200 nesse carro, eu gastei apenas R$ 618 de combustível na NMAX. Então foi uma economia de R$ 1.500 nesse intervalo bom, para mim deu um pouco menos de um ano, vai dar um ano agora, são 11 meses. Nesse percurso de 4.800 quilômetros, a NMAX economizou em relação a um carro de 10 km que faz 10 km por litro, economizei R$ 1.584. Valber, obrigado pela pergunta. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero incluir nessa conta os gastos de manutenção, de oficina e de limpeza, que é uma coisa que eu não consigo mais fazer em casa, é lavar carro, motocicleta, é impossível. E eu quero destacar aqui a pergunta do Reginaldo. O Reginaldo pergunta se eu trocaria a NMAX pela PCX. Essa é uma excelente pergunta e essa merece uma resposta ainda mais criteriosa. Vou procurar fazer um vídeo para dar uma boa resposta para o Reginaldo. Um abraço.